Olá, meus queridos! No vídeo de hoje eu vou conversar com você sobre a área de regiões poligonais, tá? Você vai entender porque cada fórmula está relacionada a cada figura. Assim, se você, no momento de prova, esquecer a fórmula, você mesmo vai conseguir montar a fórmula a partir do entendimento de como calcular a área dessas figuras, tá bom? Então acompanhe o vídeo aí até o final. Bora lá! A nossa primeira figura é o retângulo. E o cálculo da área do retângulo é bem simples. Como que nós fazemos? Para calcular a área do retângulo, basta que nós multipliquemos a medida da base pela medida da altura. Fazendo essa multiplicação, você obtém o valor da área do retângulo, tá certo? A próxima figura é o quadrado. E observem que é bem parecido com o retângulo, só que, como o quadrado tem as mesmas medidas dos lados, acaba ficando a medida do lado ao quadrado, né? A ao quadrado, porque veja só, se eu multiplicar a base pela medida da altura, eu vou multiplicar o mesmo valor, tendo em vista que ele tem as mesmas medidas. Então, você pode representar a área do quadrado pela multiplicação dos seus lados, né, base vezes a altura, ou pela medida do lado ao quadrado, a aresta ao quadrado, né? O próximo é o paralelogramo. E observem aqui o desenho do paralelogramo. Nós temos aqui, ó, a medida da base, certo? E nós temos a altura, que é essa reta perpendicular à base, que mede aqui, ó, de uma base até a outra, né? Elas são paralelas, e aí essa reta que vai de uma base até a outra, ela tem que ser perpendicular. Essa vai ser a altura. A gente não pode calcular a altura aqui inclinada, tá? Tem que ser essa reta perpendicular com a base. E aí observem que aí a gente vai ter um triângulo retângulo bem aqui, ó. E se a gente pegar esse triângulo retângulo e recortar daqui e encaixar nesse pedacinho aqui que tá sobrando, a gente vai acabar obtendo um retângulo, né? E aí a área do retângulo a gente já sabe, né? Que é a medida da base vezes a medida da altura. Então, a área do paralelogramo acaba sendo calculada da mesma forma que a área do retângulo. O triângulo. Vejam esse triângulo aqui, ó. A gente tem a medida da base, tem a reta que vai de um vértice do triângulo até o lado oposto, e essa reta é perpendicular a esse lado oposto, né? Então, essa daqui vai ser a altura. E observem como que a gente vai montar a fórmula para o cálculo da área do triângulo. Se você pegar outro triângulo igualzinho a esse, com as mesmas medidas, e encaixar ele aqui em cima, ó, como a gente fez aqui, ó, pegou um triângulo do mesmo tamanho, com as mesmas medidas, e encaixou ele aqui em cima. Vocês observem que essa figura aqui, ó, é o quê? Um paralelogramo. E vocês lembram como que calcula a área do paralelogramo? Igual a do retângulo, né? É base vezes a altura. Só que, como a gente tem dois triângulos aqui e a gente quer o cálculo da área de um triângulo, então a gente precisa dividir essa multiplicação por 2, porque aqui a gente vai ter a área de dois triângulos e a gente quer somente de um. Então, a gente faz o cálculo da área do paralelogramo, base vezes a altura, e divide por 2, porque a gente quer a área só de um triângulo e não dos dois, beleza? Observem aqui a figura do losango. Vocês sabem que as duas diagonais do losango, elas são perpendiculares no ponto de encontro, né? Então, elas acabam formando 4 triângulos retângulos, né? Essas diagonais, elas cortam o losango e formam 4 triângulos retângulos, tá? E aí, se a gente pegar outros 4 triângulos retângulos e encaixar aqui, ó, nas laterais do losango, a gente vai obter um retângulo, olha só. Um
triângulo retângulo igual a esse, ó, encaixado aqui, outro aqui e outro aqui. Então, a gente acaba obtendo aqui no total 8 triângulos retângulos, né? E aí, a gente ficou com um retângulozão grandão aqui. Como que calcula a área do retângulo? É base vezes a altura, certo? Só que aqui a base vai ser a própria medida da diagonal maior, ó. Daqui pra cá, a gente tem a diagonal maior, que a gente representou aqui por D maiúsculo. Então, a nossa base vai ser D maiúsculo. E a nossa altura vai ser a própria medida da diagonal menor, que a gente representou por D minúsculo. Então, base vezes altura vai ser D maiúsculo vezes D minúsculo. Diagonal maior vezes diagonal menor. Só que a gente tem 8 triângulos retângulos, né? Porque a gente completou aqui. E o losango só tem 4. Então, para a gente obter a área do losango, a gente precisa dividir essa área toda aqui por 2, certo? Igual a gente fez ali no triângulo, tá? Na área do triângulo. Então, eu tenho aqui o dobro de triângulos retângulos que eu tenho no losango. Aqui eu tenho 8 e no losango eu só tenho 4. Então, quando eu calculo base vezes altura, eu preciso dividir por 2 para obter a área de um losango apenas, tá certo? E a nossa última figura é o trapézio. Observe que o trapézio ele tem uma base maior, uma base menor, a altura que vai ser a reta que liga a base menor com a maior e ela é perpendicular às bases, tá? Essa vai ser a nossa altura. Se a gente pegar um trapézio igualzinho esse e virar ele de cabeça para baixo e encaixar aqui, ó, a gente vai formar um paralelogramo, certo? E aí, a área do paralelogramo a gente já sabe calcular, que é igualzinho à área do retângulo. É base vezes altura, certo? Só que aí, quem vai ser a minha base aqui nesse paralelogramo formado? Vai ser a base maior mais a base menor, certo? Porque aqui em cima, ó, é base menor. E a gente virou esse trapézio de cabeça para baixo. Então, daqui para cá, tem a medida da base menor e aqui da base maior. Então, essa base do paralelogramo é a soma da base maior com a base menor, certo? Então, base maior mais base menor, vezes a altura, tá aqui. E aí, a gente precisa dividir por 2, por quê? Porque eu tenho 2 trapézios aqui e eu quero a medida só de um, eu quero a área só de um. Então, preciso dividir por 2 para eu obter a área de um trapézio, tá certo? Então, gente, foi isso. Eu espero que vocês tenham entendido a relação de cada fórmula com cada figura, tá bom? Muita gente fica com dúvida de por que a fórmula do trapézio é aquela, por que a fórmula do triângulo é assim. Então, eu espero que nesse vídeo eu tenha conseguido expandir aí um pouquinho do seu entendimento sobre cálculo de área de regiões poligonais, tá certo? Se você gostou do vídeo, já deixa seu like e compartilha esse vídeo com algum amigo que tá precisando entender um pouquinho mais sobre esse conteúdo, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.